Sabe o que é um grande dia hoje? Hoje é feriado. Feriado. É feriado, né? Não? Ontem. A minha vida é feriado todo dia, mas eu confundo esses negócios, porque eu vejo a cidade mais calma, parece que é feriado. Você vai começar a fazer perguntas do seguinte: as pessoas que vocês estão andando estão fazendo vocês crescerem? Sim ou não? Responde ela. Vai ter que deixar elas. É difícil demais, meu amigo de infância. Então, seu amigo de infância é da infância. Sai da infância, cresce. Véio. Só de você crescer, acabou a amizade de infância. A amizade de infância é linda, maravilhosa, mas se você sair da fase infantil, não vai servir mais. O Marçal quer que a gente desconecte das pessoas. Eu não. É a pergunta que você tem que fazer para você mesmo, senão você não vai crescer. Ué. Perguntas. Um dia Moisés fez uma pergunta para Deus e Deus não matou o povo no meio do deserto, porque ele soube fazer uma pergunta para Deus. Um dia Abraão fez outra pergunta, salvou o Ló. As perguntas mudam tudo. Nunca esqueça do dia que Moisés fez essa pergunta para Deus. Deus, o Senhor nos tirou lá do Egito, com a sua poderosa mão nos atravessou no deserto. O que diremos, pois, que o Senhor nos aniquilou no meio do deserto? Aí Deus olhou para Moisés e falou: essa pergunta é boa, não vai morrer não. Abraão está lá do lado, fazendo pergunta. Mas se tiver um justo, se tiver 20, se tiver tanto, pode ir. Foi por causa de uma pergunta. Cuidado com as perguntas. Tinha gente perguntando para Jesus: se é Deus, ele falava com outra pergunta. E vocês acham que eu sou o quê? Qual que é o problema de você conversar com um sábio? Anota aí, o problema do sábio. Ele não vai responder nenhuma pergunta. Ele vai tacar outra pergunta em você. Marçal, é sério? Sério. E a conversa de dois sábios? Aí quando dois sábios se encontram, aí é meia resposta com outra pergunta. Sempre termina com pergunta. Pablo, que hora que a conversa acaba? Quando a intenção é descoberta, quando a pressão do interlocutor é transmitida. Para que serve uma pergunta? Para colocar pressão. Todo mundo vive me perguntando na internet qual que é a melhor pergunta a ser feita, como se fosse abracadabra, como se fosse mágica. Não existe esse negócio de mágica. Depende da pessoa, depende do ambiente, depende da situação, depende do rolê. Agora eu conheço a melhor pergunta de todas. A melhor pergunta de todas é a top, é a que vem na sua cabeça. Depois a segunda vai ser feita com o material que a pessoa te deu de resposta. Vocês entenderam ou não? Sim. Quando a pessoa pergunte qualquer coisa, se eu sentar em qualquer mesa, pode ser a pessoa mais importante do mundo, a primeira pergunta que eu faço é de Lula, de Dilma, de Bolsonaro. Para quê? Para ver a raiva da pessoa, para que lado que ela aponta. Aí você fala do Lula, a pessoa fica calada, é porque ela gosta do Lula, você vai ficar calada. Falou do Lula, já começa... Aí você fala, entendi. Aí fala do Bolsonaro, tem um perfil de quem não gosta do Lula e não gosta do Bolsonaro. Aí eu vou falando para entender onde está a cabeça da pessoa. Aí eu vou perguntando dela, só pergunta. Na hora que forma o quadro, eu falo, bora resolver esse negócio. Mas é depois de muitas perguntas. Seu problema é que você quer vender. A gente comprou aquelas malas lá na China... E aí todo mundo me parava querendo comprar a mala. E o povo, vai, vende. Eu não quero, eu quero o benefício dela, não vou vender. E aí chegava, eu quero comprar essa mala. Não vou vender. Apesar que a gente comprou 18, eu falei, eu não quero vender. Eu quero a minha mala e eu quero o meu benefício. Eu comprei um monte de bateria extra, todo mundo ficou encabulado. Essa bateria não acaba? Não, eu comprei 3 baterias. E aí ia rodando e ia trocando a bateria. Tal. O Thales quase chorou, fez oração para Deus. O Thales estava lá junto. Ele só com uma bateria, eu com 3. Eu olhando e falando, esse irmão vai apelar para tomar minha bateria. Aí ele começou, Deus, toca o coração dele, eu quero uma bateria. Eu falei, vai comprar outra. Eu estou com as baterias essa aqui para o rolê não acabar nunca, infinito. E aí, é 7 quilômetros. E aí toda hora aparecia alguém querendo comprar a mala. E tinha uma grande oportunidade até de dobrar o dinheiro que eu paguei na mala. Aí eu falava, cara, eu não quero. Eu fiz uma pergunta para mim, eu estou treinando sem parar para esse Ironman. E eu não paro de andar. Peguei 11 aviões nessa viagem da China. 11 aviões. Para chegar aqui ontem, eu fiquei 2 dias para chegar. 2. Eu nunca vi isso. Lá no sol nascente, o trem. Você vai voltar, a gente voltando de avião e de continuar de manhã, porque vai voltando, né?
E de manhã, e chegou aqui no Brasil de manhã. Eu saí lá de Hong Kong de manhã, cheguei nos Estados Unidos de manhã e cheguei no Brasil de manhã. Sempre de manhã, de manhã, de manhã, de manhã, de manhã. É uma manhã que não tem fim. Inclusive eu vou voltar ao 450. Assim, ele está acontecendo todo dia, né? Nenhum dia falha, mas eu que vou assumir agora a partir de segunda-feira. Se vocês quiserem acordar aí, eu não sei se eu vou fazer isso, mas eu estou querendo ficar quase o dia inteiro na internet agora, falando. Estou precisando transbordar. E aí o que acontece? Esse encontro nosso, que é bem rápido, é para você aprender a fazer o sinalzinho da serpente. Mexer no balaio e a serpente sair lá de dentro. O seu sucesso depende de quem? Responde essa pergunta. De você. Aí sempre o derrotado fala, não, a culpa é do Lula. Sim, se você for olhar na matemática, o Lula vai ferrar a gente. Mas Deus abençoa aí, né, que muda isso aí em breve. E continua abençoando ele também, não quero o mal dele não. Quero que ele esteja na melhor performance dele. Que tudo aconteça muito bem, porque essa é uma pergunta que eu me fiz. Vale a pena você ter algum rancor com o Lula? Não, cara. Ele é nosso presidente. Dói em alguns aí, né? Ai. Sabe que dia que eu curei disso aí? Numa live que tinha 140 mil pessoas, eu estava vendo o resultado. Quando eu vi o X fazendo assim, eu falei, esse X aí eu conheço. Esse X aí não volta atrás mais, não. A partir de agora, vira, esse cara é o presidente, aceita e vamos embora. E aí trabalhe mais do que se estivesse tranquilo. Mas não perca a sua energia por isso. Faz essa pergunta, por que você é bobo desse tanto? Tem gente até hoje que não para de compartilhar, tem no WhatsApp. Esperando alguma coisa acontecer. Você está doido? Você tem que fazer as coisas acontecer. Você que tem que fazer as perguntas. Eu tenho umas perguntinhas para vocês. Vocês podem escrever elas aí e dar as respostas? Até que dia que você vai ser um bunda mole? Fala literal mesmo, de não treinar as nádegas. Até que dia? Até que dia... Até que dia que você vai continuar olhando para o espelho e se sentindo um fraco? Não, faz a pergunta. Até que dia? Sabe o que está acontecendo agora, Adonis? Pela primeira vez. Um ano inteiro treinando todo dia, correndo todo dia, fazendo tudo todo dia. Depois que eu voltei da China, foi a primeira vez que eu entrei dentro do closet, olhei no espelho e vi um homem de aço. Primeira vez. Primeira vez. Estou assustado. Aí você imagina agora, nesse jejum só de água, 100 horas de jejum, eu continuo olhando, e, por exemplo, eu estou com cara de quem está com fome? Já foi meio-dia ontem, foi a última vez que eu comi. Eu vou comer, depois que completar 100 horas, na segunda-feira. Depois do almoço, do horário do almoço. Então, sabe o que acontece? As perguntas que você precisa fazer para você. Até que dia você vai ficar com essa cara feia que você tem? Você quer saber como é que resolve? Pode pôr a resposta. O dia que eu tratar meu coração. Porque o coração alegre aformoseia o rosto. Sua cara feia não é porque Deus é feio. É porque seu coração é um lixo. E precisa de mudar. Tem que treinar a nádega, a primeira resposta, né? Tem que treinar o corpo. O outro é limpar o coração. Terceira coisa, até que dia você vai ficar com esse cérebro confuso? Eu anotaria essas perguntas são chave. Até que dia que eu vou manter meu cérebro confuso? Não sabe o que quer. Vou te falar. Não faça o que tu queres. Primeira coisa, inverte o ônus. Estou te dando a resposta já. Todo tolo, ele sempre responde ou decide algo que o bônus vem primeiro. Tudo que a natureza tem para oferecer, que o bônus vier primeiro, o ônus vai ser permanente. Eu não entendi. Você pode explicar? Posso. Qualquer coisa que você tiver bônus imediato, o ônus vai ser permanente. Só que se você inverter e colocar o ônus na frente, o bônus vai ser permanente. Primeiro temos que destroçar o ônus. Estudar não é chato? Chato. Praticar algo não é chato? Eu treinava, aí passava um tempo eu parava. Eu descobri que o cérebro tem um backup. Esse negócio mexeu muito comigo. O cérebro tem um backup. Se você não treinar por 180 dias, e romper os 180 dias, aí a maioria não treina nem 20 dias. Aí treina 20 dias, para. Treina 40 dias, para. Aí fica aquele tal de efeito sanfona. Isso é um backup do corpo, do cérebro. O cérebro tem um formato exato seu. E aí você treina, aí para. Aí o cérebro fala, eu sabia que você ia parar, vou te devolver aquele corpo que você tinha.
e faz exatamente a distribuição de gordura do jeitinho que era o seu corpo. Aí você fala, não, é o efeito sanfona. Não, é o cérebro tem um backup, você tem que apagar o backup. Então você vai ter que romper. Na hora que passar desse backup, aí ele se perde e fala, cadê o backup? Não, o backup mudou. Agora seu corpo é esse. Aí você continua dali, vira um novo backup. E acabou, o cérebro foi embora. Por isso tem que virar super hábito. Porque um hábito simples você constrói com 7 dias, com 21, com 40 um complexo. Mas um super hábito é aquilo que você repete o ano inteiro. Marçal, quais são as perguntas mais perigosas? Anota aí, perguntas perigosas. Aqui o cérebro fica fazendo para o meu coração. Por exemplo, quem aqui corre 5 quilômetros aí? Faz de vez em quando 5 quilômetros? Levanta a mão. Tá bom. Por que vocês não correm? É uma pergunta que eu faço para vocês. O seu corpo vai mudar completamente correndo. Se você adotar um exercício, um esporte, vai mudar as suas companhias. Porque se você corre, não dá para conviver com quem anda. Vocês pegaram o código ou não? Estou correndo e estou aqui do lado do cara que anda. Não tem como. Quem corre vai ficar do lado de quem corre. Saímos para fazer 180 quilômetros de pedal. Aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Eu fiz na hora que eu subi na bicicleta. Você quer estar onde? Aí eu falei, aonde eu sempre fico? Na frente. Peguei a bicicleta e fui embora. O Nésio, que é um cara mais forte que eu, não deu conta, ficou bem para trás. Todo mundo foi ficando para trás. O Adonis, que é 17 anos treinando, ficou tudo para trás. E eu fazia questão de ficar fazendo pergunta. Eu falava assim, será que o Adonis está com boa energia ali? Como é que o Adonis vai ficar quando ele me vê passando a 50 km por hora? O Adonis lá sofrendo com aquele tanto de músculo. Eu acho que é excesso de músculo isso aí. E sofrendo na bicicletinha e eu passando. Eu adoro fazer isso quando eu estou pedalando. Eu coloquei a bicicleta em 48 km por hora, deitado. Aí eu paro de pedalar e passo do lado da pessoa assim. Ó. E a pessoa a 22. A sensação é top, né? Sabe por que eu faço isso, Adonis? Para tomar sua energia. É assim que faz. As perguntas que a gente tem que aprender a fazer. Numa competição, num negócio que você está fazendo, quando alguém encabula demais, ele começou a gritar, como é que esse cara faz isso? Era uma subida, eu a 48, sem bater o pedal, porque eu já vim puxando o pedal com força. E eu passo e olho. E o comentário dele faz assim no meu cérebro, no meu coração. Sobe energia. Se você aprender a usar a energia da vida, a gente fazendo a maratona em Buenos Aires, eu falei, moço, puxa a energia da árvore. Olha, a árvore está viva. Olha que ele lá está desistindo. Aí ele começou a pegar essa pilha. Os maiores corredores do mundo usam a mente para pegar a energia de quem está desistindo. Vocês sabem disso ou não? São perguntas que você tem que aprender a fazer. Quais são os motivos? Por exemplo, a gente está treinando para o Ironman. Quais são os motivos? Aí um monte de gente não responde os motivos. Eu tenho 24 motivos já. 24 para fazer esse negócio. 24. São as perguntas que te faltam. Você tem quantas vidas? Responde para mim. Alguns de vocês acreditam em algo, poucos de vocês acreditam que tem 2 e que você vai ficar voltando para ver se dá certo. Posso te falar uma coisa? Eu não quero tirar essa crença de você, eu só quero te falar, aproveita o único fato que você tem, porque crença não dá para provar ainda. Não, mas eu acredito, foi por isso que eu te falei. Aproveite o único fato, porque se você acredita, chama crença. Não estou nem aí se você acredita ou não, mas o fato eu estou te vendo, isso é um fato. Você tem que dar certo. Tem gente que fica doido. Tem gente que deixa de fazer as coisas porque fala, não, Jesus está voltando. Eu vi um influenciador famoso falando assim, não, eu estou morrendo de medo. Porque eu sei quem é Jesus e ele está voltando. Ele podia esperar 5 anos. Fica aí para você entender o mover. Você já está sentindo o desespero na sua alma. Você já sabe que você está rodado. Você tem que fazer a pergunta seguinte, e se ele fosse voltar agora? A pergunta é simples. Se você morresse hoje, essa é uma pergunta que você tem que anotar aí. Teria valido a pena a sua vida? Sua vida valeu a pena? Sim ou não? Sim? Certeza? Fez tudo? Então não valeu a pena. O tudo não é as grandes obras, é tudo que você tinha que ter feito até hoje. Você ajudou mesmo as 15 milhões de pessoas que estavam na sua conta? Tem gente que às vezes não sabe essa continha. Vou explicar. Se você nascer e for uma ameba, você não tem responsabilidade com ninguém. Mas quanto mais você rompe, quanto mais você adquire conhecimento, habilidade, competência, mais o senhor e a senhora vai ser cobrado. Aí agora é uma grande hora de você fazer uma pergunta, mas será que compensa crescer desse tanto? Se eu não tivesse o entendimento que eu tenho, eu certamente não mexeria com o que eu mexo.
com o resultado financeiro que eu já construí, o que eu ia fazer? Eu ia fazer um monte de coisa que não tem nada a ver, e nem ficar falando da minha vida, que é o que todo super rico faz. Nenhum super rico gosta de ficar falando